Tá certo, Evandro. Evandro, posso fazer uma pergunta polêmica? Mas é uma oportunidade de conversar também. Claro, estamos aí para conversar. Hoje, Evandro, é dia 8 de janeiro, né? Faz 2 anos que teve aquele incidente lá de Brasília, né? Infelizmente, né? Tenho certeza que você também não gostou de ter chegado a esse ponto. Você acha que foi um erro do pessoal ter chegado a esse ponto? Camilo, ali foi uma série de erros. Erros dos manifestantes, que até então, no meu entendimento, manifestavam o que pensam, e nós temos livre direito de expressão e pensamento. Com certeza. A partir do momento que eles invadiram prédios públicos, depredaram prédios públicos, eles cometeram crimes. Quais crimes? Os que eu falei. Invasão e depredação de prédios públicos. E precisam ser punidos por isso, né? As instituições que estavam ali para proteger esses prédios falharam. Se de caso pensado ou não, não sei. Eles falharam, e falharam grave. Não tinham efetivo para coibir uma ação daquela natureza, e quando resolveram coibir, no meu humilde entendimento, fizeram com excesso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não houver guerra, morre inocente. Repito. Quais são os crimes cometidos? Invasão e depredação de patrimônio público. Você acha correto uma senhora, mãe de família, com ficha criminal limpa, ser condenada a 17 anos de cadeia por ter pichado a Estátua da Justiça com um batom? Camilo, com todo respeito, todos os golpes de Estado que se tem notícia na história da humanidade não foram feitos com Bíblia, terço, bandeira e batom. Foi feito com canhão e fuzil. Mas tinha gente armada, né? Armado não. Armado não. Se tinha gente armado, é outra história. Esse que não, com certeza a maioria das pessoas era o que você falou mesmo. Era um caso específico, não tinha nada a ver com o movimento que tinha ali. Entendi. Eu tive a oportunidade de acompanhar esses movimentos em loco, em vários momentos no Brasil. E em nenhuma situação eu vi ninguém armado. Não era um movimento armamentista no sentido de ação militar. Em nenhum momento eu vi ninguém armado. Nem em Brasília e nem em qualquer outro lugar do Brasil. Então, quando fala que era golpe de Estado, com todo respeito. Você não acha que no meio das pessoas boas tinha alguém ali? Eu nunca vi golpe de Estado sendo feito com Bíblia, terço, bandeira do Brasil, em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da história. E a bomba lá? Como caiu a União Soviética? Com um tanque de guerra dando tiro contra o parlamento. Seria tanque de guerra na Praça dos Três Poderes atirando contra o Congresso Nacional Brasileiro. Isso é golpe de Estado. Golpe militar contra o Estado. Entendi. Contra o poder instituído. Isso é golpe de Estado. O que aconteceu lá não é, nunca foi, nunca vai ser golpe de Estado. Quem discorda da minha opinião, que me perdoe. Como que caiu o nosso imperador Dom Pedro II? Com o exército na rua. Ocuparam o palácio e vai embora, meu amigo. Pega a sua família, entra no navio e vai embora. À noite, de madrugada. Foi assim. Outro ponto, Camilo. O Congresso estava de recesso. Não tinha deputado, não tinha senador lá. Como é que você dá golpe assim? Você vai prender quem? Suponhamos que fosse realmente um golpe militar. Os militares que ali estavam iam prender quem? Não existia isso. Os militares que ocupavam Brasília naquele momento estavam sob a batuta do poder instituído. Presidente, governador do distrito, enfim, não tinha militares armados ou civis armados
naquele momento. Não tinha, simplesmente não tinha. Como é que você faz golpe de Estado assim? Manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal na última segunda-feira, na Asa Norte, bairro da região central de Brasília. O ato foi organizado em protesto à prisão do cacique José Acácio Sererê Chavante, líder indígena que foi detido por suposta prática de condutas ilícitas durante as manifestações. Carros que estavam em frente ao prédio da Diretoria-Geral da Polícia Federal foram incendiados, assim como 5 ônibus. Veja os vídeos dos protestos em Brasília. Faz favor, vai lá pra trás, policial. Desse jogo. Não. Repito, aqueles que cometeram crimes que sejam punidos pelos crimes que cometeram. Tem um rapaz de Varginha que roubou a cópia da Constituição, o outro que quebrou o relógio, a moça que pichou a estátua da Justiça, enfim, absurdos que aconteceram que não tem nada a ver, que não deveriam ter acontecido. Foram erros dessas pessoas, mas foram erros. Que sejam punidos por isso. Camilo, pessoas que não saíram da Praça dos Cristais em frente ao quartel-general do Exército em Brasília estão sendo punidas como se tivessem entrado na Praça dos Três Poderes, como se tivesse vandalizado alguma coisa. Isso está errado, Camilo. Você está sendo punido por algo que você não fez. Pessoas que nunca estiveram na Praça dos Três Poderes naquele 8 de janeiro estão sendo perseguidos em todo o Brasil. Isso é absurdo. Infelizmente, Camilo, coisas estranhas, vamos dizer assim, estão acontecendo no nosso país. Isso muito me preocupa. Muito me preocupa. Isso torna ainda mais importante o meu mandato de defender as ideias que eu tenho. Você acha assim que... Porque eu conheço muita gente boa da cidade, como você. Eu não consigo imaginar o Evandro quebrando as coisas lá em Brasília. Mas eu conheço muitas pessoas aqui, inclusive amigos meus. Nessa semana eu vi um rapaz andando com a tornozeleira eletrônica. E eu gosto muito dele, sabe? Só que eu não falo nada, que talvez constrange a pessoa, mas eu sei que ele é uma pessoa boa. Você está entendendo? E eu acredito que a maioria das pessoas não tinha essa vocação, sabe? Mas você já viu aquele efeito manada? Quando tem uma turma que parte por tudo ou nada, a galera vai tudo atrás, sabe? Então, por exemplo, você vê aquele rapaz da bomba no aeroporto. Eu acredito, entendeu? Que era um grupo de pessoas que estavam dispostas a certas coisas ali, que não era republicanos. Infelizmente, você não tem como ter controle de tudo aquilo ali. Eu acredito que não tem, ali eram muitas pessoas, entendeu? Mas eu penso o seguinte, eu acho que se houvesse uma conversa na época, não tenho nada pessoal contra o presidente Jair Bolsonaro, não concordo, nós temos diferenças abissais, mas o que é justo, né? Eu acho que a pessoa tem que pagar pelo que fez errado, não pelo que não fez, né? Mas eu acredito o seguinte, que se ele tivesse falado para as pessoas, gente, olha, vai para casa, vamos voltar em 2026, ele faltou falar isso. Você acha que ele deveria ter falado isso para as pessoas? Vamos por partes, né? Tornozeleira eletrônica. Você sabe que tem um erro gravíssimo quando a gente fala de tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica, ela tinha um fim, prisão provisória, preventiva, né? Ela está sendo usada para manter em cárcere domiciliar pessoas que não têm julgamento. Não foi julgado. Isso está completamente errado, Camilo. Eu conheço a pessoa a qual você se refere. Uma pessoa excelente, que eu tenho a honra de conhecer e poder chamar de amigo. É verdade. Nem da Praça dos Cristais ele saiu naquele dia. E está sendo tratado como criminoso terrorista. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O filho menor ficou sozinho, que na época era menor, ficou sozinho. Teve que se virar com as contas da casa,
com o comércio dos pais. É um absurdo o que aconteceu. Quando você fala de efeito manada, continuando na resposta, aconteceu efeito manada sim, eu concordo com você. Pessoas que não estariam ali para depredar, acabaram entrando ali no prédio, depredando. Tem inclusive um caso de uma senhora que entrou, salvo engano, na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara dos Deputados, sentou na cadeira, orou o terço e saiu. Tem filmagens que mostram tudo que ela fez ali dentro. Essa senhora está sendo processada pelo Estado por ataque violento contra o Estado Democrático de Direito. Você acha que isso faz sentido? Para mim, não. E, por fim, você falou do Jair Bolsonaro. Camilo, talvez hoje, se ele, depois de saber das consequências de tudo que aconteceu, talvez a ação dele teria sido diferente. Mas é aquela história, a gente não tem como prever o futuro, né? Talvez ele mesmo hoje reconhecesse que devesse ter agido de outra maneira. Mas a gente não tem como saber o que aconteceria no futuro. As ações, repito, até então, até o dia 8 de janeiro, eram pacíficas, ordenadas, sem confusão, não tinha ninguém armado. O que se via? Oração, hino nacional, patriotismo. É isso. Não concordância com algumas coisas erradas que vêm acontecendo, que a cada dia a gente percebe que estão alavancando. Enfim, voltando ao que dissemos agora há pouco, liberdade de expressão e pensamento. Estavam ali exercendo esse direito. Acho que até o dia 8, nada disso. Não foi nada além disso. Você acha que as urnas brasileiras são confiáveis? Camilo, Sistema eleitoral? Eu não digo nem que sim, nem que não. Por quê? Porque você não tem nem como comprovar. O que eu penso é que a gente precisa ter uma forma física de verificação de votos. O chamado voto impresso. Oi, pessoal. Olha, com todo o respeito que eu tenho pelo meu amigo Evandro Guimarães, que é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa boa, eu preciso analisar a opinião dele, né? Eu respeito, porque ele é do PL, é do partido do Valdemar da Costa Neto, é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eles defendem, fica com essa narrativa de que não houve golpe, tudo mais, eram apenas velhinhas com terços e bíblias e orações, mas isso não condiz, isso não encontra aderência na realidade. Nós vimos os vídeos, nós vimos as imagens, ônibus queimados, a Casa dos Três Poderes depredada, Congresso Nacional, o Senado, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto depredado. Será que com bíblias e terços é possível depredar com orações? Que orações tão fortes que essas? Capaz de destruir a Praça dos Três Poderes, causando prejuízo para toda a nação. Então, na verdade, não tem como se manter de pé uma narrativa dessa. Com todo respeito ao Evandro, mas eu não posso concordar com isso. E essas pessoas que foram presas, que são pessoas, pode ser até boas pessoas, bons cidadãos, sem antecedentes criminais, mas às vezes você se envolve em um crime, talvez você não tenha intenção de praticar o crime e acaba se envolvendo num crime. E é o que aconteceu com muitas dessas pessoas. Muitas não tinha a dimensão do crime que eles estavam prestes a cometer. Mas como assim prestes a cometer? Olha, gente, eu vou dizer para vocês, para que vocês possam entender, vocês têm que entender uma coisa que chama arquitetura do plano. Você entendeu? A arquitetura do plano. Sim, tinha um plano, encontrou-se uma minuta do golpe.
E qual que era a arquitetura do plano? Onde se encaixa essas pessoas? Eu vou dizer para você. Eu vou dizer para vocês onde que elas encaixam. O plano era, primeiro, caos social, balbúrdia, baderna, para que possa romper a ordem social, a ponto de o presidente partir para a segunda parte do golpe. O próprio presidente Lula pedir a GLO. Via tudo aquele caos incontrolável, pedia ajuda do exército, a GLO. Era tudo que os golpistas queriam, os que arquitetaram o plano. Não essa manada que quebraram tudo, que participaram ali. Entende? Então, pedido da GLO. O presidente Lula, o próprio presidente Lula pedindo a GLO, os militares iriam para a rua. Sei lá com o quê e de que forma eles iriam para a rua. Mas depois prisões arbitrárias, prisões do próprio presidente Lula, do Geraldo Alckmin, do ministro da Justiça Flávio Dino, na época, e a cereja do bolo deles, o Alexandre de Moraes, o Xandão. Essa era a cereja do bolo. E talvez matá-lo, como foi revelado depois, que houve tentativa de matar o presidente Lula, matar o Geraldo Alckmin e matar o Alexandre de Moraes. Veja bem, sabe, não foram velhinhas com terços e bíblias que imaginaram tudo isso. E depois, com os militares prendendo as autoridades, os militares assumiriam o poder. Outra etapa do planejamento do golpe. E, assumindo o poder, eles poderiam já estabelecer uma ditadura estabelecida. Tá vendo? Então, tudo começaria com o caos social. O caos que eles tentaram, eles mesmos, os próprios bolsonaristas, tentaram causar um caos social. Foram para a porta dos quartéis. Até aí eles foram tolerados. Aí depois eles partiram para violência contra a democracia. Sim, contra a democracia. E quando foi aquela turma, aquela manada toda chegando na Praça dos Três Poderes e não encontraram resistência nenhuma, por quê? Porque o ex-ministro da Justiça, que então estava como secretário do Ibanez Rocha, que é bolsonarista, o governador do Distrito Federal, arquitetou o plano, pegou a granada, tirou o pino e deixou ali só para explodir e deu no pé para os Estados Unidos. Foi ele, o Bolsonaro. Porque se acontecendo o golpe, dava aquela, entendeu? Aquela impressão de que estava tudo dentro da Constituição. Foi o próprio presidente Lula que pediu a GLO, entendeu? Foi o próprio presidente Lula, então nós não temos nada com isso. Os militares assumiriam o poder, estabeleceriam uma ditadura com um aspecto, com ares de legalidade. Porque agiu dentro da lei, não foi eles que entraram sozinhos. Foi o presidente Lula que tinha pedido, mas eles não contavam com a capacitação de um ministro da Justiça do nível de Flávio Dino. Um homem preparado, um homem que enxerga longe, capacitado. E disse para o presidente Lula, não faça isso. Decrete a intervenção federal apenas na segurança do Distrito Federal. Apenas na segurança do Distrito Federal. E aí o Eduardo Capelli assumiu e botou ordem em poucos minutos na balbúrdia, na bagunça. Em poucos minutos. Bastou querer, bastou uma palavra de sensata na segurança pública e colocou ordem. E mandou prender os coronéis. Para quem dizia que um soldado e um cabo acabaria com o Supremo Tribunal Federal, começaram a prender direto os coronéis da PM do Distrito Federal. E o próprio governador também teve pedido de prisão, mas que não foi decretado pelo Alexandre de Moraes na época. Mas poderia ter sido. Poderia ter sido. Porque ele estava diretamente envolvido. Entende? Então essas pessoas, muitas delas não sabiam que existia um plano para isso. Não, elas não sabiam. Mas elas foram usadas para estar lá. Elas participaram disso. Entende? Não foi só uma depredação simples.
uma pichaçãozinha simples. Não vamos aliviar a situação achando que é isso não. Os nossos olhos viram. Nós vamos negar a realidade daquilo que vimos? Não podemos aceitar isso. Isso agride a nossa inteligência, certo? Mas com todo respeito àqueles que pensam o contrário, a verdade contra fatos não há argumento. E houve tentativa de golpe. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não contra guerra, sabe? E eu lamento muito que muitas pessoas se embarcaram nessa situação e estão se dando mal. Eu lamento profundamente, porque eu conheço muitas pessoas boas, que embora eram bolsonaristas, né, sei lá por quê, mas eram pessoas boas, pessoas trabalhadoras, são pessoas boas, mas estão encrencadas e vão ter que responder por ter apoiado, participado essa tentativa de golpe de Estado que houve no Brasil. Houve sim a tentativa de golpe, só não deu certo porque tinham gente capacitada para resistir e os que tentaram o golpe eram um bando de fracassados que eram os incompetentes motivados, doidos para dar um golpe, mas não tinha nem a competência para isso, a capacidade para fazer isso, graças a Deus. E, infelizmente, chegaram nesse ponto. Com todo o respeito àqueles que pensam o contrário, mas eu tenho que falar a verdade, porque aqui é a Manos 385, conexão com a verdade. Um forte abraço e até a próxima.